Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Uma boa noite a você também que está acompanhando conosco o culto transmitido nessa oportunidade. Nós estamos aqui para aprender de Deus. Cada momento o Senhor ele nos ensina algo novo. Pela manhã nós falamos sobre paz. Nós concluímos a nossa reflexão com a lembrança do nome que Gideão deu ao Senhor, e ele disse: o Senhor é paz. Jeová Shalom, né? O Senhor é paz. E a gente precisa aprender a usufruir desta paz, para que nós possamos viver a vontade de Deus nesse mundo. Porque o mundo, ele jaz no maligno, a Bíblia vai dizer. E jazer é um termo que é utilizado para sepulturas, né? Lugares de morte. O mundo, ele está como que repousado, muitas vezes, sobre as vontades do maligno, ou satisfazendo os desejos do maligno. O diabo, ele anda no mundo para matar, roubar, destruir, tirar a paz daqueles que foram criados por Deus. Mas aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que buscam a presença de Deus, que entregam seu coração a Ele, aqueles que entendem o sacrifício de amor que Jesus ele fez naquela cruz, uma oferta da graça de Deus, do favor de Deus a todos nós, esses encontram a paz que excede todo entendimento e que guarda os nossos corações, mesmo quando nós estamos vivendo dias difíceis. Às vezes é normal a gente se sentir abatido, sabe? Mas não é normal nós ficarmos o tempo todo abatido. Às vezes a gente se sente entristecido, porque alguma coisa acontece, ou como no caso nós estamos olhando para uma situação global e vendo tantas pessoas morrendo, vendo tanta gente sofrendo, vendo o agravamento, né, das circunstâncias econômicas, a crise dos países e tais, e a gente fica angustiado com isso, todos nós ficamos. Eu mesmo, quando estava para vir para cá, eu estava um pouco triste, estava um pouco angustiado. Mesmo depois de hoje de manhã ter pregado sobre paz, falado sobre paz, mas parece que de repente a sua mente traz à memória, né, alguns sentimentos, algumas lembranças, aí você pensa no contexto que você está vivendo, e é muito normal a gente, é muito corriqueiro a gente acabar se afastando daquela alegria, daquela confiança que a gente está, porque as coisas estão ao nosso redor, os nossos olhos, muitas vezes, eles trazem ao nosso coração uma percepção de uma realidade, de uma situação que nos gera angústia, e aí a gente tem que fazer aquele exercício. Sabe lá que Jeremias vai dizer? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí eu cheguei aqui, quando começamos a louvar a Deus, aquela música que fala: eu descanso, eu me entrego ao teu amor. Eu disse para Deus: Senhor, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é porque sou pastor, não é porque sou alguém que a Bíblia às vezes chama de anjo de Deus, não é? Todos nós, meus irmãos, estamos dentro de uma situação neste mundo, e a gente precisa aprender a lidar com esses chamados tempos de crise. E a palavra de Deus, ela nos fala que em tempos de crise, nós não podemos ficar inertes, estáticos, remoendo, mas nós temos que continuar avançando. Tempos de crise, como o próprio nome diz, são tempos, eles passam, nós atravessamos esses momentos, semelhantes ao povo de Israel, que estava com o Egito atrás deles, e diante deles o mar, Deus abre o mar, eles atravessam aquele momento,
Eles atravessam aquela situação. E quando o mar se fecha, a situação se vai. A crise estava logo com eles, estava atrás deles, estava perseguindo eles, mas de repente, de uma hora para outra, Deus abre o mar e fecha o mar e as coisas acabam. Deus, Ele tem o comando da história, Ele está comandando tudo nesse momento e nós temos que ter certeza que Ele está firmemente no controle. Quando nós temos essa certeza, o nosso coração se enche de paz. E aí a gente olha para a palavra de Deus, nós lemos pela manhã Juízes capítulo 6, lemos até o verso 24, onde Gideão, ele conclui a sua palavra diante de uma experiência sobrenatural em que Deus, ele manifesta-se diante de uma ocasião em que ele está fazendo uma oferta de adoração, e o anjo do Senhor se revela naquele momento. Gideão, então, ele acha que ele vai morrer, porque ele vê um anjo de Deus, e ele fala, eu não sou digno, eu sou pecador, nosso povo está sofrendo por causa dos nossos pecados. Eu acho que tudo isso passou pela cabeça dele, mas Deus vira-se para ele e diz, Pai, seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E Gideão, então, ele diz, o Senhor é paz. Mas o texto continua e ele nos faz pensar mais algumas coisas. A partir do verso 25, nós lemos o seguinte: naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai. Corte os postes, ou o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. E depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus. No topo desta elevação, ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família, dos homens da cidade, ele fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, mas quem fez isso? E depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, porque ele derrubou o altar de Baal, ele quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, ele poderia se defender quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, porque ele derrubou o seu altar. E nesse momento, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste, uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então, o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão e ele, com o toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Olha que nominho difícil, né? Abiezritas para segui-lo. Ele enviou mensageiros a todo Manassés, chamando as armas, e também a Azer, Zebulon, Naftali, que também subiram ao seu encontro. Olha que coisa interessante esse texto, porque ele nos faz refletir algumas coisas. Quando Gideão ele descobre que Deus é paz, e ele estava em paz em seu coração, Deus então
começa a fazer algo através da vida dele, e esse algo tinha a ver com uma revolução que precisava acontecer em Israel. Israel, como eu disse pela manhã, ele estava sofrendo, estava perdido. O povo de Israel estava empobrecido porque os midianitas, os amalequitas, todos os povos que se uniram ali para guerrear contra eles, os estavam oprimindo. Estavam matando tudo que tinha em Israel, matavam o boi, os jumentos, matavam as ovelhas, destruíam as plantações, não havia como haver subsistência, o povo estava sofrendo, eles clamaram a Deus. E a razão do empobrecimento, como nós falamos pela manhã, foi exatamente o quê? O distanciamento de Israel de Deus. A crise se instalou porque o povo, ele abandonou a sua fidelidade ao Senhor e colocou outros deuses em seu lugar. E uma coisa que Deus então ele vai começar a fazer, ele vai começar a ensinar o povo a corrigir o que fora feito errado. Ele vai se virar para Gideão e vai dizer: Gideão, é o seguinte, separe um novilho do rebanho do seu pai, vai até determinado lugar e despedaça o altar de Baal, destrói, acaba com ele. Além de despedaçar aquele altar, você também vai despedaçar o altar, ou na verdade o poste sagrado, né, que era uma espécie de uma coluna, que era dedicada a uma outra divindade chamada Asherá, ou Acera, que era tida como se fosse a esposa de Baal. Baal e Asherá estavam ali juntos, sendo adorados. Eram deuses chamados deuses da fertilidade, deuses que tinham relação com plantios, com a natureza, né, e coisas assim, como muitas vezes fazem os povos atuais, adorando deuses que não são deuses. E Deus manda destruir, Deus manda cortar o poste, Deus manda pegar aquela madeira que estava servindo de coluna e jogar tudo na lenha. E com aquela lenha fazer um outro altar que seria dedicado ao Deus de Israel. O que Deus estava dizendo? Recupere o altar do Senhor, Gideão, na sua vida. Recupere o altar do Senhor na vida do seu povo, na sua família. O pai de Gideão, provavelmente, era um dos líderes do clã de Gideão naquele tempo. E por isso que Deus manda ir ao poste sagrado, ao altar que o pai de Gideão havia construído, porque ele estava induzindo o povo de Israel a pecar. Sabe, é interessante nós observarmos isso, porque a primeira coisa que a gente vê nesse texto é que em tempo de crise, nós precisamos aprender a edificar um altar ao Senhor. Um altar nas nossas vidas. Um altar onde Deus realmente tenha o primeiro lugar. Porque o único que pode nos tirar das crises é o Senhor. Nós precisamos aprender a reconstruir o altar do Senhor nas nossas vidas, se nós estamos percebendo que existem outras coisas que estão tomando o seu lugar. Uma coisa que se faz muito comum e que se observa nessa situação de pandemia, em face das igrejas, né, terem ficado paradas de certo tempo em quarentena, não podido realizar seus cultos presenciais, é que algumas pessoas ficam pelo caminho, algumas pessoas se desanimam, algumas pessoas começam a ser induzidas e influenciadas por outros tipos de influências que esse mundo traz, se enfraquece, começam a questionar, e aí isso começa a mostrar o que de fato estava nos seus corações. Porque quando nós nos enfraquecemos diante das crises,
e nos afastamos mais ainda de Deus, isso só prova que o meu coração não pertencia a Deus em momento algum. Eu preciso reedificar ou edificar um altar que ainda não existe na minha vida ao Senhor. Sabe, você precisa começar a pensar. Eu não sou o único que compartilha dessa teoria de que a atual situação da pandemia veio sobre o mundo para, especialmente na vida da Igreja de Cristo, fazer mudanças na nossa maneira de viver e de ver a nossa vida cristã. A China, por exemplo, é um país em que nas últimas décadas nós ouvimos falar de um poderoso avivamento acontecendo nas chamadas igrejas subterrâneas. O termo igreja subterrânea é um termo utilizado para falar das igrejas que não eram controladas pelo governo comunista. Mas entre novembro de 2018 e novembro de 2019, o governo chinês, ele apertou o cerco contra as igrejas, sabe? E começou a fazer uma certa perseguição religiosa e a impedir a liberdade religiosa que, de certa maneira, ainda havia na China. Olha só, entre novembro de 2018 e outubro de 2019, a situação de liberdade religiosa na China, a nível nacional, ficou deteriorada. E quem nos informa isso é a Missão Portas Abertas. Será por acaso que uma pandemia começa por lá? Será por acaso? Sabe, com a pandemia, o governo chinês ficou ocupado. Com a pandemia, foi forçado a focar sua atenção em outras áreas. E isso dá permissão para que a igreja continue avançando nos bastidores. Um outro cenário. Nos Estados Unidos, nos séculos 19 e 20, eles surgiram não apenas como potência mundial, mas especialmente como uma potência missionária. Tendo sido os Estados Unidos um dos maiores responsáveis pela expansão missionária protestante pelo mundo. Exatamente nesse período dos séculos 19 e 20. E incluindo o Brasil. As igrejas batistas que existem, por exemplo, no Brasil, são fruto de ações missionárias norte-americanas no Brasil, no passado. Porém, nos últimos anos, a igreja americana, ela se encolheu. Muito provavelmente enfraquecida pelo quê? Pela indústria do entretenimento, pela facilidade do capitalismo naquele lugar. Então a riqueza começa a tomar conta do coração norte-americano e a pandemia então vem para sacudir toda a acomodação e reacender a chama da missão. O Brasil, por exemplo, vinha pouco a pouco se tornando uma grande potência evangelizadora. O censo de 2010 falou de uma expansão evangélica ou protestante grande no Brasil, que aconteceu em pouco mais de 20, mais ou menos entre 2000, finalzinho de 1990 a 2000, 2010, foi um período mais ou menos de 20 anos. Uma expansão que aconteceu rapidamente, mas de lá para cá, nós vemos ainda uma igreja que começa também a se encolher. Na verdade, o nosso país, ele ainda precisa se libertar de imoralidade, corrupção, desonestidade, tradições idólatras. E por isso eu acredito que não é sem propósito que Deus, nesse tempo,
em face de uma pandemia, nos coloca para fora do templo. Muitas igrejas do Brasil, que não estavam na internet, por exemplo, agora se ajustam para manter sua comunicação, e com isso o Evangelho está chegando cada vez mais longe, cada vez aos quatro cantos da terra. E aí você olha para Mateus capítulo 24, verso 12, você vê o cumprimento da profecia de Jesus que diz: este Evangelho do reino, ele será pregado a todas as nações, e então virá o fim. De fato, meus amados, nós estamos perto do fim. Nós estamos perto porque o Evangelho está se multiplicando no mundo. E a internet tem sido esse meio para alcançar outras nações. A pandemia tem servido de oportunidade para libertar a igreja da escravidão dos deuses deste século, de culturas, tradições que não produzem vida, para que possamos construir o altar do Senhor no lugar mais alto e mais visível nas nossas vidas. Com a pandemia nós começamos a pensar diferente. É ou não é verdade? Eu estava ouvindo ontem o pastor Josué Campanhã, ele estava falando numa palestra, e ele menciona uma coisa interessante. Antes a gente se preocupava, por exemplo, com que roupa nós vamos vir no culto. Hoje, você se preocupa em usar a máscara. E não esquecer a máscara. E que a máscara que combina com a sua roupa. Não é? Algumas coisas mudaram na nossa vida. A gente muitas vezes valorizava muitos eventos. Ele dizia. Mas os eventos acabaram com a pandemia. E aí? A igreja deixa de existir? E aí vem um outro ponto que o texto bíblico fala aqui no verso 27, que é algo bem interessante, porque Gideão, ele vai cumprir aquilo que Deus manda fazer. Mas é interessante que Gideão chamou 10 de seus servos para fazer aquilo que Deus manda fazer. E eu penso que em tempos de crise, não é só tempo da gente reedificar o altar do Senhor, porque Deus está nos alertando de que crises são frutos de desobediência. Sabe, o ser humano não teria crise se ele tivesse sido obediente a Deus desde o princípio. A crise é fruto de nós tirarmos Deus do altar. E nós precisamos voltar a olhar para o Senhor se nós queremos reconstruir as nossas vidas. Aquilo que estava quebrado precisa ser refeito na presença de Deus. Mas o texto também diz que em tempos de crise, é tempo também de nós fazermos discípulos do Senhor. Em outras palavras, é tempo de você influenciar pessoas com a mensagem de esperança que o Senhor traz. Eu acho interessante. Eu estava aqui comentando, né, a situação em que o pastor Josué, ele mencionou, e ele dizia uma coisa interessante, que ele falava assim, olha, durante muito tempo, a igreja se preocupou com eventos. Ficamos bons em fazer eventos, mas quando veio a pandemia, nós ficamos perdidos porque tudo o que sabíamos fazer era eventos. Aí o que acontece? Os membros das igrejas passaram a esperar iniciativas que mantivesse o povo conectado. Iniciativas que mantivesse você abastecido espiritualmente. Escola bíblica, os cultos. Nós queríamos que tudo também fosse para a internet. As estruturas que nós tínhamos tinham que ser jogadas na internet. Porque nós estávamos acostumados a não participar efetivamente, mas a assistir. Estávamos acostumados
a apreciar, a ver. Sabe, a gente usa esse termo assistir para estarmos diante de alguma coisa e aquilo é apresentado e nós então criticamos, não, é bom, não, é ruim, né? Então a gente faz a nossa crítica, quer dizer, só que diante de Deus, nós não estamos diante de um teatro, nós estamos fazendo parte de um reino, e nós não somos aqueles que contemplam o que está acontecendo, nós somos aqueles que estão na linha de frente e Deus está percebendo qual é a nossa atitude. É Ele quem está nos assistindo, é Ele quem está vendo se nós estamos fazendo ou não a sua vontade. E aí o que acontece? Muitos pais esperavam, por exemplo, que a igreja promovesse interação para que seus filhos não se perdessem. Porque sem eventos, muitos pais não sabiam o que fazer. Aí quando você olha para a palavra de Deus, a gente vai lembrar do texto lá de Deuteronômio, onde Deus vai dizer para o povo de Israel, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ensine também aos vossos filhos, enquanto você estiver andando pelo caminho, enquanto você for se deitar, a hora em que você for se levantar, o momento em que você estiver ali comendo com eles, ensine-os a amar a Deus. Qual era o papel dos pais? Eles eram quem ensinava os seus filhos a andar na presença do Senhor. Mas de um tempo para cá, os pais entregaram esse papel à igreja e deixaram de exercer o discipulado dos filhos. E na hora em que uma pandemia aparece, ninguém sabe mais o que fazer. Os pais não sabem ensinar seus filhos a amar a Deus. Os pais não sabem ensinar seus filhos a serem discípulos de Jesus. Quando nós olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, nós vemos uma igreja muito diferente dessa igreja que nós conhecemos hoje. Uma igreja que passou por uma situação de crise semelhante à nossa, só que não era uma pandemia, era uma perseguição. Eles não podiam mais se reunir também. E eles precisaram sair das suas casas. Eles não podiam mais se reunir num cenáculo, algum lugar onde eles pudessem ali orar juntos, porque se o fizessem, corria o risco de os romanos baterem ali e levarem todo mundo preso ou mortos. Então houve uma dispersão, a igreja foi dispersa por todos os cantos do mundo habitado daquele tempo. Lá em Atos, capítulo 8, verso 1, nós lemos algo interessante, quero convidar você a ler. Joga lá para mim na tela, por favor. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Aí olha o que diz. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Verso 4 agora, joga direto. E os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Sabe o que significa isso, irmãos? Uma igreja que estava a par da sua missão. Uma igreja que estava discipulada, que sabia qual era a sua tarefa, que honrava a Cristo mesmo em meio à crise. Mas uma coisa que mais me incomodou na palavra do pastor Josué de ontem, foi quando ele disse que a pandemia colocou as igrejas todas no mesmo nível. Igrejas grandes, igrejas de 1.000, de 2.000, 5.000 membros, igrejas pequenas, todas elas tiveram que começar do zero. Todas elas tiveram que começar de novo. Porque ficou muito claro para
todas as igrejas que nós não precisamos de tantos eventos. Nós precisamos ensinar pessoas a serem como Jesus. Eventos não enchem nossa necessidade espiritual. Mas ser como Jesus e aprender a andar com Jesus é o que faz a diferença. Agora pare para pensar uma coisa. Quantos de nós sabemos fazer um discípulo de Jesus? Quem aqui sabe? Quem aqui sabe fazer um discípulo de Jesus? Sabe por que nós temos dificuldade de responder isso? Porque nós não fomos ensinados a isso no passado. Nós fomos ensinados a participar de igreja. Nós fomos ensinados a participar de eventos. Jesus, ele não disse, ide e pregai. Disse. Nós conhecemos uma música de uma campanha de missões que fala isso. Ide e pregai para que o mundo veja, para o mundo creia e tal. Só que quando nós lemos em Mateus 28:19, Jesus disse, vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Meus irmãos, pregar é muito mais fácil. É fazer o que eu estou falando, é só falar. E o resultado? Não sei. Só Deus sabe. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a discipular, que envolve relacionamento. Envolve acompanhamento. Até que o outro esteja preparado para fazer o mesmo. Estão entendendo o que é fazer discípulo? É muito mais do que dar aulas de escola bíblica. É ensinar pelo exemplo de vida. E para isso a gente precisa chamar as pessoas para andar junto de nós. Eu vou dizer que fazer discípulo dá trabalho. E Jesus, quando veio a esse mundo, foi exatamente esse o exemplo que ele deu. Ele chamou 12 para andar com ele durante 3 anos. 3 anos. E foi o suficiente para que aqueles 12, quando Jesus subiu aos céus e deixasse a missão, eles fizessem um arraso. Quando eu olho para o texto aqui de Gideão, Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Toda a mudança na realidade de Israel começou a partir de 10 homens. 10 servos. Veja bem, Deus chamou Gideão, Gideão ele transmitiu o recado, e aqueles servos se dispuseram a fazer exatamente aquilo que o Gideão lhe mandou, exatamente aquilo que o Senhor lhe mandou. Certamente eram homens de confiança de Gideão, homens que estavam treinados para fazer exatamente aquilo que deveriam fazer. Se você quer começar uma mudança na sua família, você precisa começar discipulando, ensinando através do exemplo o que é amar a Deus. Não adianta você querer dizer para o seu filho para amar a Deus e você não tem tempo de oração. Não adianta você querer dizer para seu marido ou sua esposa, sabe, que ele também deve temer a Deus e você sequer passa algum tempo diante da palavra de Deus. E não apenas isso, porque não adianta só ficar lendo a Bíblia, se você não colocar em prática aquilo que a Bíblia te ensina a fazer, você está simplesmente gastando tempo. E não vai surtir efeito nenhum. A Bíblia que fica em cima do pedestal ali da sua casa, aberta no Salmo 91, não tem poder nenhum. A Bíblia só vai ter poder no momento em que ela for escrita, não em tábuas de pedra ou de papel ou em tablets, mas nas tábuas do coração.
Porque quando ela for escrita nas tábuas do teu coração, aí sim começa a surtir o efeito do poder de Deus nas nossas vidas. Mas enquanto você duvidar, você vai continuar vivendo crises. Você vai continuar vivendo sem paz. Porque é exatamente assim que o diabo quer que você viva. Gideão, ele tinha que passar uma missão concreta para os seus servos. E a missão envolvia obedecer a palavra de Deus. E aí, uma última coisa, é que em tempo de crises, é tempo de inspirar corações. A igreja de Cristo tem à sua disposição o auxílio de Deus, para inspirar vidas. Inspirar é encher, é tornar cheio o que se encontra vazio. Quando Deus ordena a Gideão para destruir o altar de Baal do próprio pai, olha só, não era um altar de outra pessoa qualquer, sabe? Era do próprio pai. Era uma tarefa que exigiria coragem. Sabe, é como se a minha filha, por exemplo, a Débora, está ali. Deus dissesse para ela, vai lá e destrói o computador do seu pai, que é onde eu trabalho. Vai dar ruim. Não é? Vai lá e destrói aquilo que o seu pai mais ama. É exatamente isso que Deus mandou Gideão fazer. E ao que parece, né, Deus estava mandando Gideão para uma prova, para um desafio de obediência, para que então Deus pudesse usá-lo para algo maior. Há ocasiões em que o começo de uma transformação requer confiança em Deus e também coragem. E também coragem. Confiança em Deus, meus irmãos. Nós muitas vezes dizemos que temos. Não, eu confio em Deus, né? Está passando por aquele momento lá no hospital, você não tem muito o que fazer, eu confio em Deus. Mas e quando a coisa depende de você fazer de fato alguma coisa, em que Deus ele te manda fazer alguma coisa? Por exemplo, quando Deus manda você falar do Evangelho para aquele vizinho, sabe, que você não gosta. Para aquele vizinho que de repente você teve uma discussão com ele na noite passada, e agora você tem que ir lá, pedir perdão, para então falar do amor de Deus para ele, porque senão não vai ter, né, respaldo. Você vai ali e vai simplesmente falar do amor de Deus tendo brigado com o seu vizinho. Ele vai entender o quê? Ah, agora você vem falar do amor de Deus para mim? Sabe, eu já vi uma discussão dessa uma vez no Facebook. E no meio dessa discussão, a pessoa que estava discutindo lá com uma outra pessoa, daqui a pouco ela tenta falar do amor de Deus. Não caiu bem. De pronto o cara deu nele um chega para lá. Porque não adianta você querer alcançar vidas, sabe, se você não tem uma vida condizente com a vontade de Deus. Mas o que eu quero dizer é que às vezes Deus vai colocar você em desafios, em coragem. Às vezes você vai ter que desfazer certos altares. Eu me lembro que quando eu morava em Badibacite, uma cidadezinha ali próxima de São José do Rio Preto, já falei aqui, repeti várias vezes isso, mas que tem muita pessoa que não conhece Badibacite, né? Havia ali uma senhora que ela tinha uma certa crença religiosa numa espécie de divindade ancestral. E a sua crença religiosa, ela tinha uma situação em que ela precisava montar e ter dentro de casa um altar que era
consagrado pelos anciãos da religião que ela pertencia. E eu comecei a falar de Deus para ela. Eu comecei a falar de Jesus para ela. E aí, quando eu falei para ela assim, olha, a Bíblia diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. A Bíblia diz, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, senão por mim. Ela entendeu, ela falou assim, pastor, você está dizendo que eu preciso desfazer aquele altar. E eu falei para ela, se aquele altar ali não glorifica a Deus, se ele não pertence a Jesus Cristo, se aquele altar ali, né, ele não é recomendação da palavra de Deus, você pode ter certeza que aqui estão espíritos demoníacos atrapalhando a sua vida. Mas sabe uma coisa, ela teve medo, ela não quis mexer no altar. E o que acontece é que não demorou muito tempo, ela se viu aprisionada novamente naquela sua crença, sabe? E aquela sua crença era uma crença que já havia frustrado ela, mas Satanás é assim, ele engana a pessoa, porque era um tipo de religião em que a pessoa era tipo assim, levada a acreditar que através de certos passes de luz, a pessoa era curada, ela não precisava de médicos, só que ela havia já perdido o marido e o filho dela doentes. E ela já estava desiludida. Mas por causa daquele altar, o diabo continuou aprisionando a vida dela. Muitas vezes, uma atitude requer coragem. Sabe, muitas vezes dizer que você confia em Deus demanda de você também coragem para desafios, especialmente se você deseja que haja mudança na sua vida e na vida da sua família. Pode ser necessário ser tão radical quanto Deus mandou Gideão fosse libertar a família dele. E para libertar a família dele, Gideão teve que invadir propriedade alheia. E teve que destruir, sob ordem de Deus, para que aquela situação fosse realmente sanada. Uma coisa interessante que acontece, é o que Deus já sabia, Gideão ainda iria descobrir, que o seu ato corajoso de destruir os falsos deuses do seu pai, iria se tornar uma inspiração. O que Gideão fez, inspirou o coração de Joás, e ele passou a refletir sobre a sua própria crença. E no momento que as pessoas foram defender o Deus Baal, Joás virou-se e disse, se Baal fosse realmente um Deus, ele se defenderia. O altar não é dele, ele se defenderia. Quando nós olhamos para a história de Israel, a gente vê exatamente isso acontecendo em relação à arca de Deus. Quando o povo filisteu roubou a arca e colocou a arca de Deus do lado do altar de um deus chamado Dagon, que era o deus dos filisteus, a Bíblia diz que aquele deus filisteu estava caído diante da arca. E aí, os sacerdotes de Dagon foram lá, o que aconteceu? Derrubaram o nosso Deus, aí foram lá, botaram de volta no lugar do altar. No dia seguinte, quando eles foram de novo prestar culto, Dagon estava degolado e sem as mãos. A arca de Deus estava ali, Deus provou que ninguém precisa defendê-lo. O Deus verdadeiro se manifestou naquele lugar. O Deus que nós estamos pregando a vocês nessa noite é o Deus verdadeiro. É o Deus que o apóstolo Paulo chegou a mencionar lá no Areópago em Atenas, o Deus muitas vezes desconhecido, porque é o Deus diferente de qualquer outra divindade nesse mundo. É Deus que está acima de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus que está em toda parte,
Deus que sustenta todas as coisas. O Deus que nós estamos anunciando a vocês é exatamente esse Deus. E é esse Deus que mandou Gideão fazer o que ele fez e começou libertando sua família. E não parou por aí, porque o Espírito de Deus se apoderou de Gideão. No momento em que, veja bem, Deus já estava dando vitórias, sabe, inúmeras vitórias a Gideão. Primeiro, Gideão, ele tem uma experiência sobrenatural. Estava diante de um anjo de Deus. Ele é encorajado. Depois, Deus manda que Gideão desafiasse a crença do seu próprio pai. E Deus abre os olhos do seu pai. Mas aí, o diabo ele continua a estratégia de desânimo no coração de Gideão, de tentar colocar medo. O texto bíblico fala aqui, que depois que Joás, ele reconhece que Baal não é Deus nenhum, que Acera não é Deus nenhum, aí a Bíblia diz assim, olha, lá no verso de número 33, nesse meio tempo, ou seja, o diabo já estava aprontando de novo, nesse meio tempo, todos os midianitas e amalequitas e outros povos que vinham do leste se uniram e atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Com qual intuito? Montar a guerra diante de Israel. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo tentado no deserto, o diabo tentou de 3 formas, mas saiu derrotado. Mas é interessante porque o texto bíblico em Mateus vai dizer assim, então o diabo deixou até a ocasião oportuna. Se a gente não aprende a colocar Deus no altar, se a gente não aprende a se envolver com o reino de Deus, fazendo discípulos, ensinando minha casa, minha família a amar a Deus, inspirando os corações que estão à minha volta, com a mensagem de Deus, sabe, o que vai acontecer é exatamente que o diabo ele não vai te dar folga, ele vai continuar perturbando você até que você seja destruído. É assim que ele faz, ele começa jogando uma isca, ele puxa o anzol, daqui a pouco você está numa outra situação, e numa outra situação, e numa outra situação, porque é assim que o diabo faz para tirar a sua alegria, a sua paz, o seu objetivo é matar, roubar e destruir. Mas Gideão venceu a primeira prova, Gideão venceu a segunda prova, e agora diante do momento mais difícil, sabe o que Deus faz? Deus o enche de poder, porque ele foi obediente, porque ele não temeu nem mesmo contra desafiar o seu próprio pai diante dos erros dele. E Deus encheu Gideão de poder. O verso 34 diz, então, no momento, nesse meio tempo em que a guerra estava se armando, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. Meus irmãos, nós não temos noção do poder que está disponível para nós. Nós não temos noção, e é por isso que muitas vezes nós negligenciamos esse poder de Deus. O Espírito de Deus se apoderou de Gideão e o inspirou, o encheu de uma capacidade de liderança. Se você começar a ler o texto bíblico, você vê que o começo da história de Gideão, ele se sentia pequeno, o menor, sabe, o menos importante, o mais insignificante. Mas quando você tem relacionamento com Deus, você é cheio de poder, como gosta de usar aí as feministas, você é empoderado, não é? Você é empoderado.
Este é o verdadeiro empoderamento. E aí, Gideão convoca todo Israel para a batalha. Ele toca a corneta, ele toca ali, e ele convoca todo o Israel para a batalha. Sabe o que ele está fazendo? Inspirando outros corações. Sabe o que eu estou querendo com isso nessa noite? Eu quero inspirar seu coração. Eu quero que você seja cheio de poder. Mas é importante entender que o que levou Gideão a isso foi a sua obediência irrestrita a Deus, que dá poder para inspirar nossas vidas. A diferença entre a igreja de Cristo e os que estão do lado de fora é que nós temos à disposição um poder sobrenatural para agir. Mas muitas vezes nós o negligenciamos. Nós muitas vezes vamos na mesma onda do povo sem Deus. Quero dizer para você, se você deseja que o poder de Deus inspire e flua através da sua vida, saiba de uma coisa, não basta ter fé. Porque a fé sem a direção certa não é a fé que te dá poder. Outra coisa, é preciso que você também entenda mais uma situação, não basta só orar. Tem gente que acha que, se eu passar a madrugada inteira de oração, vou ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Não basta só orar. Se você não estiver disposto a conhecer a palavra de Deus. Tem muita gente orando por coisa errada. Tem muita gente orando da maneira errada. Porque não sabe qual é a vontade de Deus. Ora para satisfação do seu próprio ego e não recebe. Se frustra. E digo mais, não basta somente ler a Bíblia. Sabe uma coisa que me preocupa? Crente inchado. Inchado de conhecimento. Sabe, gaba-se de saber tudo. Sabe, do Gênesis ao Apocalipse. Mas não põe em prática nada do que sabe. Conhece a palavra, mas vive no pecado. Conhece a palavra, sabe, mas continua fazendo exatamente o contrário. Foi por essa razão que Israel caiu em pobreza. Foi por essa razão que Israel foi derrotado pelos seus inimigos. Foi por essa razão que Satanás trouxe aflição sobre eles. Porque eles não viviam a vontade e a maneira de Deus. Meus amados, não há discussão. Nós somos criação de Deus. Não há como você querer ser diferente do que Deus pede para você ser. Você vai se destruir. Você vai se abater e se entristecer. Sabe, se você quer ser cheio do poder de Deus, quer que Ele inspire, que Ele flua através da sua vida, não basta ter fé, tem que ajustar o alvo da sua fé. E a palavra de Deus diz que o alvo é Cristo. 1 Timóteo 2,5 vai dizer, há um só Deus, um só mediador, Cristo Jesus. João 14,6 vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No livro de Atos dos Apóstolos, Pedro vai lembrar, não há salvação em nenhum outro nome debaixo da terra, na terra, pelo qual nós devamos ser salvos, Jesus Cristo. É somente Jesus. A nossa fé tem que ter direção. Eu não posso sair atirando para tudo que é lado. Essa história de que basta ter fé em Deus e você pode ter uma religião, é armadilha satânica. Para te desviar da verdade e te levar para a destruição. A mesma armadilha
que estava plantada no quintal de Gideão e que o seu pai seguia. Baal, Aserá, não é diferente de nenhum outro tipo de idolatria que nós temos nos dias atuais. Sabe, meus amados, é importante a gente começar a abrir os olhos. O que é que está roubando o altar de Deus na minha vida? Será que eu estou comprometido com a causa do Evangelho? Estou fazendo discípulos de Jesus, a começar de dentro da minha casa? E finalmente, será que a minha relação com Deus, ela inspira outras vidas? Será que o poder de Deus realmente está sendo manifestado através da minha vida? E eu estou me referindo aqui a você ter uma vida de oração? Sim, mas também conhecer a palavra para saber o que orar e como viver. Conhecer a palavra de Deus? Sim, mas precisa colocar em prática. Ter fé? Sim, mas uma fé que seja somente em Cristo Jesus. Porque, como diz lá em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, joga lá para a gente, por favor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pode jogar, Hebreus 1, verso 1 e 2. Dá para ser? Há muito tempo, Deus falou de muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados. Por meio dos profetas, homens como Gideão. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Quem é Jesus? É o Deus encarnado, que espera que você faça um altar para Ele em sua vida. Obedeça a sua ordem, faça discípulos. E inspire outros corações à mesma fé prática, real, bíblica, que Deus nos manda viver. Feche os seus olhos em oração. Louvado seja o teu nome, Senhor, para todo e todo sempre, Pai. Só a ti pertence a toda a glória, todo louvor e toda exaltação. Não há Deus como tu, Senhor. Não há outro Deus por meio de quem nós possamos ser salvos. Não há outro mediador além de Jesus Cristo. O único que pode dar vida aos homens. Aquele que ressuscitou dos mortos e que já está sentado à destra da santidade e da glória, Senhor. Senhor meu Deus, nós sabemos que nosso poder e a nossa autoridade não vem de nós mesmos, mas vem da sua presença. Vem de nós colocarmos o Senhor no lugar que lhe é devido em nossas vidas. Termos a coragem de realmente, Senhor meu Deus, anunciarmos a tua vontade aos homens. Como foi ordenado Gideão. De fazer discípulos, de levar outras pessoas a caminharem aos pés juntos de Jesus, junto de nós, para que a inspiração de Jesus, que precisa estar em nossas vidas, nos enchendo de poder, também possa Senhor meu Deus, alcançar esses corações. Senhor, nós queremos viver tudo aquilo que o Senhor espera para nós, como povo teu, como servos do Senhor, como herdeiros de uma promessa eterna, uma promessa em que um dia, Senhor meu Deus, nós estaremos para sempre com o Senhor, livres de todo pecado, livres de toda maldade, livres de todas as circunstâncias ruins que nós atravessamos neste mundo, consequência dos nossos próprios atos, Pai. Nós queremos renovar nossas vidas, ó Deus, nessa noite. E essa palavra, Senhor meu Deus, ela é do Senhor, não é minha.
Essa palavra está indo ao encontro dos corações, meu Deus, aos quais o Senhor chamou aqui nesse lugar, e não apenas nesse lugar, mas a estarem participantes, ó Deus, nesta transmissão. E é em nome de Jesus que eu rogo que o Teu poder alcance cada coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos começar a viver no Espírito da graça, da paz, o Espírito que se manifestou na vida de Gideão, um Espírito que nos encoraja, o Espírito Santo do Senhor, que nos faz poderosos para todas as batalhas. Em tempos de crise, nós não podemos parar. Em tempos de crise, nós temos que aprender do Senhor para podermos avançar. Em tempos de crise, o Senhor é quem vai adiante lutando as nossas batalhas. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, seja engrandecido o Teu nome e a Teu Filho Jesus Cristo, para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.